Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar ou pedir a todos vocês, professores e superintendentes da EBD, que divulgue o canal do CAPED RP no YouTube, transmita isso ao maior número de pessoas possíveis. Hoje, para a ministração desta pré-aula da lição de número 4, nós temos o privilégio de termos esta lição sendo transmitida ou comentada pelo presbítero irmão Andrei, professor do CAPED, que nos falará sobre este tema, a degeneração da liderança sacerdotal. Talvez a palavra-chave ou as duas palavras-chave dessa lição é a palavra sacerdote ou sacerdotal e a palavra degeneração. Então preste atenção na ministração deste assunto pelo professor Andrei. Que Deus vos abençoe. Prezados professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, eu desejo saudá-los nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer aos irmãos que é um prazer estar aqui mais uma vez, nessa pré-aula. Nós estamos aí caminhando para a última revista do trimestre, ou melhor, do ano de 2019, e é uma satisfação imensa poder fazer parte dos subsídios que contribuirão para a ministração, para o ensino nas nossas escolas bíblicas dominicais, em todo o campo de Ribeirão Preto. Queridos, nós vamos dar sequência. Hoje nós estaremos aqui trabalhando e meditando na lição de número 4. Ela tem o título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Nós vamos aqui hoje participar, nós vamos meditar aqui um pouco sobre como era o cenário, em que momento Deus chama este grande, ilustre profeta chamado Samuel. Em qual situação estava a nação de Israel no ponto de vista moral, espiritual e ético. Nós estaremos aqui tratando um pouco sobre essa classe de liderança que é a classe sacerdotal. Então eu tenho certeza que será muito edificante para as nossas vidas esta lição de hoje. O texto áureo, ele se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 2, e o verso 23, que diz assim: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática vai nos dizer assim: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Nós vamos aqui então, com base nessa verdade prática e também nos objetivos elencados aqui na revista. O objetivo geral é evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Os objetivos específicos são destacar a degeneração dos filhos de Eli, pontuar a sentença do juízo de Deus e mostrar as consequências do pecado. É uma lição que vai tratar de uma forma muito séria, de uma forma muito incisiva, como Deus trata acerca do pecado e também do relacionamento daqueles com quem Ele chamou para uma grande obra. Bom, a leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 22 ao verso 25, e do capítulo 3, do verso 10 ao 14. Eu gostaria já de antemão de destacar aqui
que desde quando o Senhor tirou a nação de Israel, né, os filhos de Israel da terra do Egito, e deu forma a ela, né, ela se tornou verdadeiramente uma nação, possuindo uma terra, Deus instituiu líderes naquela nação. A saber, ele instituiu em primeiro lugar, né, dessa liderança a classe sacerdotal. Nós vamos estudar aqui hoje, né, um pouco mais, se aprofundar sobre essa classe de liderança. Nós sabemos, queridos, que na nação de Israel são três, né, os cargos ou as posições mais elevadas, né, desde os tempos antigos, né, até esses dias ainda, né, os dias atuais, a gente ouve se falar na nação de Israel quais são as três maiores lideranças. Nós temos aqui a classe sacerdotal, que nós vamos estudar hoje. Na última aula, na lição de número 3, nós falamos sobre a chamada profética, né? A chamada de Samuel como um profeta do Senhor. Então nós podemos aqui destacar que o profeta também era uma autoridade, uma liderança no povo de Deus. E a lição de número 5, por sua vez, irá tratar do reinado, né, dos reis que o Senhor instituiu sobre Israel. Então observe que as três maiores lideranças na nação de Israel são o sacerdote, o profeta e o rei. Infelizmente, né, o período em que Samuel nasceu, havia um declínio moral. Antes de nós falarmos aqui, né, eu quero já utilizar aqui esse momento para introduzir essa lição, antes de adentrarmos pontualmente aqui na família do sacerdote Eli, pois o texto, né, a lição, ela vai se desdobrar aqui, né, ela vai se desenrolar com base na família de Eli, né, o sumo sacerdote daquele período. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, eu gostaria de resgatar isso, né? Qual é a figura do sacerdote? Qual a importância que tinha o sacerdote para a nação de Israel? Eu não posso me desenrolar aqui, me desdobrar sobre os pecados de Eli, sobre a vida dele, sem antes mencionar a relevância, sem antes pontuar aqui a importância, né, dessa posição, desse ministério, que é o ministério sacerdotal. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no capítulo 28, né, de Êxodo, que não foi Moisés que instituiu o sacerdócio na nação de Israel. Vai nos dizer o texto que o próprio Deus, né, ele manda que Moisés chame Arão e os seus filhos para que ministrem um ofício sacerdotal diante do povo. Quais eram as responsabilidades, né? Quais eram as atribuições desse ofício? Nós sabemos que uma das atribuições e as mais importantes, né, de um sacerdote, em primeiro lugar, era santificar o povo. Deus, a Bíblia vai dizer que é um Deus santo, e aqueles que o servem igualmente têm que também ser santos. Embora nós não alcancemos, né, aqui nesta terra a perfeição, nós estamos a cada dia trabalhando em função de sermos aperfeiçoados e santificados pela palavra. Então a primeira função básica de um sacerdote é exatamente essa, a santificação do povo. Em segundo lugar, Deus chama também os sacerdotes exatamente para isso, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados do povo. Então, Deus não trataria direto com a nação, Deus não trataria direto com o povo de Israel, mas ele trataria, ele falaria, conversaria através de um mediador, que nesse caso é a pessoa do sacerdote, né? E em terceiro lugar, qual era a função de um sacerdote? Era interceder pelos pecadores. Então perceba, queridos, que não era pouca a responsabilidade, né? Eles estavam entre Deus e o povo,
né? Nós entendemos que, ao passo que um profeta fala ao povo em nome de Deus, um sacerdote fala a Deus em nome do povo. Ele foi instituído exatamente para isso, para levar as causas do povo de Israel diante do Senhor. E com isso envolvia os ritos cerimoniais, os sacrifícios, né? Inclusive até mesmo discernir entre uma enfermidade e outra, declarar puro ou impuro, e ainda mais, tinha ele também a função de julgar o povo de Israel, né? Há quem diga que se os sacerdotes, né, tivessem cumprido exatamente o seu papel, não haveria necessidade de Deus levantar profetas, né? Bom, queridos, aqui na introdução, nesse último parágrafo, vai dizer assim: quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve esse alguém observar rigorosamente a vontade divina, né? Eu quero já de antemão aqui chamar a atenção aqui dos irmãos para expor que todo ministério que se faz dentro da igreja, ele tem a sua importância, né? Há muitos que dão ênfase somente aos ministérios que são feitos ou exercem atividade em público, onde eles estão em evidência, eles se expõem diante da igreja, né? Quem sabe o ministério da palavra, o ministério de louvor, de adoração. Mas eu quero lhe dizer que todo ministério, todo dom ministerial, todo dom de serviço, seja ele o que prega, ou ainda seja ele que está na porta, na recepção da igreja, seja ele aquele que louva, ou seja o ministério que arruma, organiza, limpa, mantém em ordem a igreja, todos eles são essenciais para o bom andamento da obra de Deus, e todos eles devem serem feitos com zelo, com diligência, porque afinal de contas, quem chamou para esta grande obra foi o Senhor Deus. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus santo. Amém? Então, para esta introdução, eu creio que nos basta, né, essas referências. E nós vamos adentrar aqui agora no primeiro tópico, né, cumprindo assim o desenvolvimento da nossa lição. O primeiro tópico vai dizer assim: a degeneração dos filhos de Eli. Subtópico 1 diz: quando não valorizamos o que Deus nos deu. Eu gostaria de ler aqui um texto com os irmãos. Observe lá no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o verso de número 7 e 8. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Observe, queridos, que o profeta Natã está repreendendo aqui Davi, né, por negligenciar, por não valorizar aquilo que Deus havia dado a ele, né? A Bíblia diz que Natã repreendeu ele dizendo: olha, se você quisesse, eu te daria ainda muito mais, além daquilo que eu já havia te dado. Não havia necessidade de você cobiçar a mulher do seu próximo, né? Cometendo assim dois graves pecados, o adultério e o homicídio. Então, o profeta Natã chama a atenção de Davi porque ele não soube valorizar aquilo que Deus já havia dado a ele. E semelhantemente, Ofni e Finéias, os dois filhos do sumo sacerdote e Eli, fizeram a mesma coisa. A Bíblia vai nos dizer, para que nós compreendamos aqui, né, esse cenário, que Ofni e Finéias eram sacerdotes nos dias em que Samuel estava crescendo ali na casa de Eli, na presença do Senhor. E é triste o relato, né, que nós temos aqui na palavra de Deus, quando diz que Ofni e Finéias não fizeram caso
desse chamado, desta vocação. Percebam vocês, irmãos, que a Bíblia vai dizer que não foi Moisés que o chamou, não foi Moisés que instituiu a classe sacerdotal, mas aqueles que são chamados sacerdotes foram chamados e escolhidos pelo próprio Deus. Veja com grande responsabilidade ministrar na casa do Senhor, em favor do povo, né? E com a vocação, com o chamado do próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que os seus pecados eram terríveis. Eles não valorizaram, eles desprezaram aquilo que Deus havia dado a eles. Um ofício, na verdade, nos tempos ainda de Samuel e de Eli, era o mais alto cargo da nação de Israel. Além de sacerdotes, eram juízes do povo. Lembremos-nos que até esse momento ainda não havia rei em Israel, ou seja, eles tinham a mais alta posição. Aliás, não somente rei, como também ainda não havia profeta formalizado na nação de Israel. O primeiro, nesse caso aqui, veio a ser o profeta Samuel. A Bíblia vai nos dizer ainda que nós não devemos fazer trocas, né? Vamos observar aqui no tópico 2 que eles fizeram troca, eles trocaram a santidade, a responsabilidade, a reverência, o temor a Deus pelos prazeres. Além deles não valorizarem, né, ali o chamado deles, inclusive eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, né? Quantos de nós, quem sabe por algum momento, né, não valorizamos o chamado que Deus tem em nossas vidas? Eu quero dizer a você, meu companheiro, meu amigo, professor, superintendente da escola dominical, você tem um chamado que não é para muitos. É um chamado que vem diretamente de Deus. Não são muitos, como disse o próprio apóstolo Tiago, né? Não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que receberemos o maior juízo, o maior julgamento. Ou seja, valorize o chamado que Deus tem dado à tua vida. Entenda que não é para qualquer um esta posição. Aqueles que a muitos conduzem a justiça, a luz, diz o profeta Daniel no capítulo 12, que estes brilharão sempre e eternamente. Você tem um chamado especial. Ressalte isso na sala de aula, que cada aluno, cada membro em particular do corpo de Cristo tem um chamado específico de Deus. Que nós possamos compreender a dimensão, o valor, possamos compreender a profundidade desse chamado. Lembre-se, olha só, vamos fazer aqui mais uma leitura aos Hebreus capítulo 12. Eu tenho aqui um testemunho, um relato bíblico de alguém que não valorizou, além de Hófine e Finéias, alguém que não valorizou esse chamado. E olha só o que o autor aos Hebreus vai dizer acerca deste homem. Capítulo 12 aos Hebreus, o verso 16 e 17, vai dizer assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Percebam, os irmãos conhecem bem essa história, né? Esaú, não compreendendo a dimensão, a profundidade, a riqueza da posição a qual ele estava, trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Algo tão infame, algo tão básico, algo tão comum, trivial. Ele trocou pelo seu direito de primogenitura. Que você não troque por nada a vocação e o chamado que Deus tem para a sua vida. Lembre-se de uma coisa: aquele que fez o chamado, aquele que fez a promessa, aquele que te convocou, ele é fiel. E vai dizer o texto bíblico que com ele está a recompensa. Que você possa valorizar o chamado que Deus tem para a tua vida. Lembrando que não se faça nenhuma troca. Há valores, há chamados, há vocações que são inegociáveis. Deus te deu
e aquele que deu um dia prestará contas deste chamado, desta vocação. Amém? Bom, avançando aqui, queridos, nós temos aqui, no terceiro subtópico, vai nos dizer aqui, as consequências para quem peca contra Deus. Tratando-se aqui dos filhos de Eli, né, a lição ela tem como pano de fundo aqui a família de Eli. Ele traz uma séria advertência para os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Né? Ele tem ouvido os rumores do povo, ele tem ouvido a queixa da nação, e ele se volta para os seus filhos e diz assim: meus filhos, ouçam, se um homem pecar contra outro homem, há um juiz que julga entre eles e intercede, inclusive, a favor deles, a Deus. Mas se um homem pecar contra Deus, quem poderá interceder em favor desse homem? Né? Exatamente esta é o comentário que o autor aqui da revista está fazendo. Né? Entre os homens há juízes, mas e entre o sacerdote e Deus? Quem poderá interceder em favor dele? Observe que as consequências para quem peca contra Deus são desastrosas, são consequências que marcam, por vezes, a vida toda de uma pessoa. E há aqueles que se enganam, né? Aqueles que se enganam dizendo, talvez você já tenha ouvido essa expressão, talvez você já tenha ouvido, né, essa frase, que Deus é Pai, Deus é amor, né? Deus ele se compadece. Mas eu quero trazer aqui alguns relatos, porque o objetivo desta lição é mostrar que pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado. Devemos tratá-lo como pecado. Devemos tratá-lo como algo que Deus abomina e nos afasta de Deus. Eu quero aqui trazer algumas referências para que você entenda que durante toda a história da criação, da raça humana, inclusive dos seres angelicais, Deus ele foi rígido, Deus ele executou os seus santos juízos de forma justa com aqueles que pecaram. Observe comigo aqui, capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Romanos, o verso 21 vai nos dizer assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quem são os ramos naturais? Os judeus, o povo de Israel. Quando eles pecaram, quando eles cometeram iniquidade, Deus não os poupou. A Bíblia diz que eles foram cortados. E vai nos dizer que eles eram os ramos verdadeiros, da oliveira verdadeira. Entendam então que nós, o texto vai nos dizer ainda mais, que nós éramos uma oliveira brava. Fomos cortados desta oliveira e enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Agora, se estes ramos verdadeiros não foram poupados, o que dirá nós? Né? Precisamos tomar muito cuidado para aqueles que não levam a sério o pecado. Ainda vai nos dizer, 2 Pedro capítulo 2, 4 e o verso 5 vai nos dizer assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O verso 5 ainda vai dizer: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu penso que basta para nós estas referências para que nós possamos entender que Deus trata o pecado como pecado, que Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, mas que ele também executa o seu juízo. E todo aquele que pecar, a Bíblia nos diz que esta alma não ficará impune, todo aquele que pecar. Exatamente isto que aconteceu com os filhos de Eli, que nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre a sentença
do juízo de Deus. O subtópico 1 nos traz o título, a experiência profética de Samuel. Nós falamos ainda há pouco que o cenário, na verdade, não era favorável. Diz o texto sagrado que o sumo sacerdote e a sua casa, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eles abandonaram ou rejeitaram os preceitos e os ensinamentos que rege a lei concernente ao ofício sacerdotal. Exatamente nesse cenário que Deus levanta o profeta Samuel. Vai nos dizer o texto que raramente se ouvia a voz de Deus, ou em um tempo em que a palavra de Deus era rara. Quem sabe esta oportunidade de escassez, esta oportunidade em que você não está vendo mudanças, é o tempo que Deus tem te levantado para uma grande obra na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança e, por que não dizer, na própria igreja. Deus tem um avivamento para cada um de nós, assim como Ele fez com Samuel. O subtópico 2 vai dizer assim, queridos, a sentença pronunciada. Diz-nos o texto sagrado, no capítulo 2 de Samuel, que um profeta desconhecido vem até Eli e traz a ele uma mensagem. E qual era o teor desta mensagem? Deus estava dizendo por meio daquele profeta que cortaria os braços do seu ministério, da sua família e do seu chamado. Deus arrancaria de Eli. E como prova disso, ele diz ainda que na sua descendência ou na sua posteridade, não haveria mais alguém que permanecesse diante dele para o ofício sacerdotal. A mensagem era esta, e ele ainda diz mais, para que ele saiba que aquilo que ele estava falando era verdade, e que se cumpriria aquela palavra, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Samuel vem e recebe, ainda muito jovem, esta mesma mensagem. Quão difícil era esta mensagem, quão difícil era esta profecia, e Samuel não poderia mudar, ele não poderia se esquivar dela, porque, como diz o comentarista, ela vinha na mesma direção que aquele profeta anônimo anteriormente havia dito. Então a profecia se cumpriu. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que houve uma invasão por parte dos filisteus. Eles invadiram Israel. Eles, além de ter invadido Israel, eles tomaram a Arca da Aliança e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia, como o profeta havia dito. E como se não bastasse, observe, queridos, quão trágico é o pecado na vida de uma família, na vida de um ministro, daquele que tem a responsabilidade. Morreu Ofni e Finéias, e um mensageiro levou essas novas a Eli. E a Bíblia vai dizer que Eli já estava idoso e cansado e obeso. Assentado em sua cadeira, ele cai e quebra o seu pescoço. E vai dizer ainda que a nora dele estava para dar à luz. Entra em trabalho de parto e, após dar à luz, ela também vem a falecer. Percebam, irmãos, que situação desastrosa. Observe quão trágico foi a história de Eli. A Bíblia nos revela, queridos, que Eli, ele serviu ao Senhor e não nos aponta os seus pecados, mas observemos que ele foi omisso quanto à repreensão. E isso nos chama muito a atenção. Quantas vezes nós, com os nossos filhos, com os nossos liderados, observamos uma prática que não condiz com a palavra e tendenciosamente, pensamos que isto é normal, que isto é comum, que não devemos ser tão duros, Mas entendam uma coisa, ele se esquivou, ele foi omisso quanto ao cumprimento
né, tanto de sua função sacerdotal quanto um pai. No entanto, Deus ele não é omisso, Deus ele julga retamente, e a Bíblia diz que não ficará impune a alma que pecar. Bem, eu quero concluir aqui esta palavra, né, introdutória aqui, na verdade, esse segundo tópico, com um texto de Salmo 128, verso 5 e o verso 6, ele vai nos dizer assim: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Deus tem bênçãos, Deus tem planos de paz para os seus filhos e para toda a sua descendência. No entanto, a responsabilidade deste ato e dessas consequências está em suas mãos. Amém, queridos? Vamos caminhando aqui para o último tópico, né? O último tópico é as consequências do pecado, o preço do pecado. Nós já comentamos um pouco sobre isso daqui. Queridos, Romanos capítulo de número 6 é uma referência importante para esse primeiro subtópico, e eu não poderia deixar de lê-la, né, nesta pré-aula. Paulo vai nos dizer sobre o pecado. Qual é o preço do pecado? Romanos capítulo de número 6, verso de número 23 vai nos dizer assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não nos enganemos, queridos. Não venhamos nós a pensar que, por nós nos humilharmos diante de Deus, o Senhor ele nos perdoará constantemente. Paulo ele diz assim: olha, aqueles que um dia foram libertos do pecado, como permanecerão ainda na prática dele? Se nós formos libertos, não podemos jamais viver na prática do pecado, né? Nós vamos aqui entender que as consequências, né, do pecado, o preço do pecado, ele é desastroso. Quantos filhos, né? Quantos, até mesmo os netos, a Bíblia vai dizer que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Ou seja, quantos permanecem no pecado, quantos vivem ainda no pecado, né? Pensando que passarão ileso. Que nós possamos, nesta era presente, nos lembrarmos que o nosso Deus, ele é um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de misericórdia, mas que também ele é um Deus justo e é um Deus que executa o seu juízo. O texto vai dizer claramente que o salário do pecado é a morte. E morte, nesse contexto, fala sobre separação. Morte tanto física quanto espiritual. Quantos, né? Paulo vai dizer ali em Coríntios, né, concernente à Santa Ceia do Senhor, que há muitos entre nós que estão fracos, doentes e até mesmo que dormem, porque tomam a ceia do Senhor, a Santa Ceia, indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, vivem uma vida de pecado, sem compromisso com Deus. Que Deus nos guarde disso, queridos, que o Senhor nos livre desta vida pecaminosa, sabendo que fomos libertos, não estamos mais sujeitos à servidão do pecado. Cristo Jesus nos libertou e hoje nós somos instrumentos de justiça para a glória de Deus. Amém? O subtópico 2 vai dizer os males da falta de repreensão. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, né, do hebraico tokakat, quer dizer correção, censura, punição e castigo. Tiago, capítulo de número 4, uma referência importante para esse subtópico, vai dizer assim, capítulo 4, verso 17: Aquele que, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Há um pecado, queridos, que nós não damos muita importância a ele, né? Alguns o chamam de pecado de omissão, ou seja, nós, aqueles que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. O pano de fundo desta lição trata sobre a casa de Eli, e o texto vai nos dizer que Eli conhecia, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento dos erros dos seus filhos. Nós não temos aqui um registro bíblico de que Eli cometia aqueles pecados, mas qual era o pecado que Eli cometeu? Qual era o pecado que Eli revelou praticar diante do Senhor? Nós poderíamos dizer que ele comete o pecado que Tiago ele vem apontar aqui no Novo Testamento. Ele, sabendo que deveria repreender, que deveria corrigir os seus filhos, ele negou esta correção. Então, ou seja, esta negação ou esta omissão de corrigir os seus filhos trouxe graves consequências, né? E quantos de nós hoje não damos esta devida atenção? Eu tenho certeza que, quem sabe você, meu irmão, minha irmã, professor, professora, né? Tem os seus filhos, né? Jovens, crianças, né? E às vezes tendemos a achar normal algumas práticas, algumas amizades, né, que vão distanciando-os da presença do Senhor. Se nós o amamos, se nós desejamos o bem deles, que possamos repreendê-los, como diz o texto sagrado, que Deus, o nosso Deus, Ele nos ama e Ele repreende a todo aquele que tem por filho. E esta repreensão, a princípio, ela parece ser de tristeza, né? Mas ela produzirá um fim proveitoso. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 12, para nós fecharmos aqui esse subtópico. Hebreus capítulo de número 12, o versos 10 e o verso 11 diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que possamos sabiamente acatar as repreensões e, mais ainda, quando necessário, repreendermos, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? O último subtópico, né? Vai dizer assim: pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Queridos, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, né? A ênfase da lição, o ponto máximo dela é exatamente este, daqui nós entendermos, né, que devemos evitar o pecado a qualquer custo. Né? Esse último tópico, no geral, né, as consequências do pecado, eles nos revela que nós devemos viver uma vida de santidade, evitando o pecado a qualquer custo. E o comentarista traz aqui no título, né, desse subtópico: os pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a exemplo de Ofni e Finéias, né? Vai nos dizer o texto que Ofni e Finéias, eles não deram ouvidos à repreensão do seu pai. Embora branda, embora muito leve pela gravidade do pecado. E quais eram esses pecados, né? O texto nos revela que eles estavam se deitando, se prostituindo com as mulheres que iam ao templo, tornando a casa, o templo de Deus, um prostíbulo. Eles estavam saqueando o povo nas ofertas, eles estavam consumindo a gordura que deveria ser oferecida a Deus. Eles fizeram pouco caso da casa e do templo de Deus. Então observe que quando o comentarista cita aqui 1 João capítulo 5, verso 16, onde ele diz que há pecado que é para a morte, né? Inclusive para este eu digo que nem deveis orar.
Ele não elenca qual é o tipo de pecado que é para a morte. Ele não diz que se é uma mentira, ou se é um adultério, ou se é ainda um homicídio. Não há um pecado específico, mas na verdade, o que ele caracteriza, o que podemos entender aqui como pecados que geram a morte, ou que são para a morte, são aqueles que são praticados deliberadamente e voluntariamente. Ou seja, são aqueles que vivem na prática do pecado. Aqui nós podemos entender mais da motivação da alma desta pessoa, porque há aqueles que pecam, mas se esforçam para viver uma vida de santidade. Há aqueles que cometem uma falha, cometem um erro, mas eles estão lutando para buscar uma vida de perfeição e santidade. No entanto, há aqueles que vivem na prática do pecado, há aqueles que não querem uma mudança de vida. E a Bíblia nos diz que aqueles que um dia vieram até Cristo, aqueles que creem em Cristo, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Uma mudança, né? Nós entendemos como metanoia, uma transformação da vida do cristão. Amém? Bom, nós estamos caminhando para o final. A conclusão nos diz assim: o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências, por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. E ainda só para encerrarmos o último versículo, e eu desejo que esse versículo seja para nós um norte, seja para nós um direcionamento. Capítulo 12, verso 1 aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados e nós podemos ter contribuído com essas referências em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, uma ótima aula nesse próximo domingo. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.